Essa não é apenas uma história. É a vida real do João. E se você prestar atenção, pode ser a sua também. João não começou errado. Ele fez exatamente o que ensinaram para ele. Estudou, conseguiu um trabalho, começou a ganhar dinheiro e acreditou que, com o tempo, tudo iria melhorar. No início, parecia que estava no caminho certo. A vida era simples, controlada e sem grandes pressões. Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar. As responsabilidades aumentaram. O padrão de vida subiu. As despesas cresceram. E, sem perceber, João entrou no mesmo ciclo que prende a maioria das pessoas: trabalhar mais, ganhar mais e, mesmo assim, continuar sem liberdade. Ele estava na corrida dos ratos. E o pior não era estar nela, era não perceber. João acreditava que estava evoluindo. Afinal, o salário aumentava, a vida parecia melhorar e tudo ao redor mostrava progresso. Mas por dentro, algo não fechava. O dinheiro entrava e saía. O esforço aumentava. Mas a tranquilidade não vinha. E foi nesse ponto que surgiu outro problema: o cansaço, a frustração, a dúvida. João começou a se perguntar se tudo aquilo realmente fazia sentido. Se todo aquele esforço estava levando ele para algum lugar, ou apenas mantendo ele preso em um ciclo sem fim. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. Desiste de tentar algo diferente. Desiste de entender o jogo. Desiste antes mesmo de perceber onde está errando. Mas João ainda tentou mais uma vez. E quando finalmente teve a chance de mudar de vida, quando o dinheiro chegou, quando parecia que tudo iria dar certo, ele cometeu o erro mais comum de todos. Confundiu dinheiro com riqueza. E em pouco tempo, perdeu tudo. E é por isso que essa não é apenas uma história sobre dinheiro. É uma história sobre comportamento, sobre decisões, sobre como pequenas escolhas, repetidas ao longo do tempo, constroem uma vida ou aprisionam você nela. A vida real do João não é sobre ganhar ou perder. É sobre entender. Porque só quando ele entendeu o jogo, foi que tudo começou a mudar. E talvez, se você prestar atenção até o final, essa história também possa mudar a sua. Ele saiu da corrida dos ratos. E a vida dele mudou. João parou. No meio de um dia comum. No meio da rotina. No meio da correria que parecia nunca ter fim. Ele olhou ao redor. E percebeu algo que mudou tudo. Ele estava correndo. Correndo muito. Mas não estava saindo do lugar. E naquele momento, com a mente cansada e o coração acelerado, ele tomou uma decisão que a maioria nunca toma: parar de correr. E foi exatamente isso que começou a libertar a vida dele. Mas João não começou assim. Na verdade, ele começou como todo mundo. Solteiro, livre, com poucas responsabilidades, ganhando o suficiente para viver. A vida era simples, sem grandes pressões, sem grandes cobranças. Ele trabalhava, recebia, gastava. E ainda assim, tinha a sensação de controle. Nos finais de semana saía, comprava coisas, curtia a vida. E aquilo parecia suficiente. Mas então, a vida começou a crescer. Ele conheceu alguém. E com isso vieram novas experiências, novos hábitos, novas necessidades. No começo era leve, natural. Jantares, passeios, pequenos luxos. E nada disso parecia um problema. Mas é exatamente assim que a corrida começa. Silenciosa. Sem avisar. João começou a gastar mais. Mas não percebia. Porque agora ele não gastava só com ele. Ele estava construindo uma nova vida. E isso vem com custos. Custos que aumentam com o tempo. Então ele fez o que parecia certo. Trabalhou mais. Buscou crescer. Quis ganhar mais dinheiro. E isso funcionou. Por um tempo. Ele conseguiu um aumento. Mais dinheiro entrou. E com isso,
veio a sensação de evolução. Mas logo depois, veio algo que ele não esperava. As despesas cresceram também. O padrão de vida subiu. E o que antes era luxo, virou normal. E quando algo vira normal, você para de questionar. João começou a viver melhor, mas também começou a depender disso. E essa é a armadilha. Porque quando você depende do seu estilo de vida, você perde liberdade. João não percebeu, mas entrou na corrida. A corrida dos ratos, onde você trabalha mais, ganha mais, mas nunca sobra. Onde você corre, mas continua no mesmo lugar. João acordava cedo, trabalhava o dia inteiro, voltava cansado. E no final do mês, o dinheiro simplesmente não estava lá. Ele não entendia, porque ele estava fazendo tudo certo. Ou pelo menos, era o que ele acreditava. Mas havia um problema. João não estava construindo riqueza. Ele estava sustentando um padrão de vida. E isso muda tudo. Porque padrão de vida consome. Riqueza constrói. E João estava consumindo, mais do que construindo. Ele começou a sentir o peso. Responsabilidades. Compromissos. Pressão. Ele não podia parar. Porque se parasse, tudo desmoronava. E isso é o que prende a maioria das pessoas. Elas não trabalham porque querem. Trabalham porque precisam manter o que criaram. E quanto mais criam, mais difícil fica sair. João estava preso. Mas ainda não sabia. Até o dia em que percebeu. No meio da rotina. No meio do cansaço. No meio da repetição. Ele se perguntou: por que eu estou sempre correndo? E nunca chego? E essa pergunta mudou tudo. Porque foi a primeira vez que ele parou para pensar. E pensar é o primeiro passo para sair da corrida. João começou a observar outras pessoas, outras vidas, e percebeu algo curioso. Algumas pessoas trabalhavam menos, mas tinham mais liberdade. Outras, como ele, trabalhavam muito, mas estavam sempre ocupadas. E isso começou a incomodar, porque não fazia sentido. Até que ele encontrou uma ideia que mudou tudo. A diferença entre ativos e passivos. E quando ele entendeu isso, tudo começou a se encaixar. Ativos colocam dinheiro no seu bolso. Passivos tiram dinheiro do seu bolso. E João percebeu que estava cheio de passivos. Coisas que pareciam conquistas. Mas, na verdade, eram custos. Ele não estava construindo. Estava sustentando. E isso explica tudo. Porque enquanto você sustenta, você precisa continuar correndo. Mas quando você constrói, você começa a sair da corrida. João decidiu mudar. Não foi fácil, porque mudar exige abrir mão. Abrir mão de hábitos. Abrir mão de conforto. Abrir mão de aparência. Mas ele continuou. Começou pequeno, cortando excessos, controlando gastos, pensando antes de agir. E, principalmente, começando a construir. Ele começou a buscar ativos, coisas que geravam dinheiro. Mesmo que pouco, mesmo que devagar, mas que não dependiam totalmente dele. E isso foi diferente de tudo. Porque agora, ele não estava apenas trabalhando. Ele estava construindo algo. E isso trouxe algo novo. Esperança real. Não aquela esperança baseada em ganhar mais, mas aquela baseada em crescer com consistência. João continuou, mesmo sem resultado imediato, mesmo com dúvidas, mesmo com dificuldade, porque agora ele entendia algo que muda tudo. Riqueza leva tempo, mas quando começa, não depende só de você. E isso cria liberdade. Com o tempo, os resultados começaram a aparecer. Pequenos, mas reais. E isso foi suficiente.
porque mostrou que o caminho estava certo. João começou a sentir algo diferente. Não euforia, mas controle. E controle vale mais do que qualquer dinheiro rápido. Porque quem tem controle não se perde. E quem não se perde, cresce. Hoje João ainda trabalha, mas não está mais preso. Ele não depende completamente do trabalho. Ele construiu algo além. Algo que cresce. Algo que sustenta. Algo que dá liberdade. E tudo começou com uma decisão simples: parar de correr e começar a construir. A maioria das pessoas nunca faz isso, porque estão ocupadas demais correndo. Mas quem para, enxerga. E quem enxerga, muda. E quem muda, sai da corrida. E talvez seja exatamente esse o momento da sua vida. Você pode continuar correndo. Ou pode parar, pensar e começar a construir algo diferente. Porque no final, a corrida nunca acaba. A não ser que você decida sair dela. E foi exatamente isso que João fez. E foi isso que mudou tudo.